No vídeo de hoje nós vamos falar sobre etapas de obras. Então eu vou te dar um passo a passo de todas as etapas que tem uma obra e que você deve seguir nas suas próximas obras ou nos seus próximos orçamentos. Então eu vou dar um passo a passo para vocês, explicar as etapas que uma obra tem e explicar um pouco melhor cada uma delas, o que engloba, o que está dentro de cada uma dessas etapas. E no final desse vídeo eu tenho uma grande surpresa para vocês. Então me assista até o final desse vídeo, pois isso vai ser muito importante para a sua carreira, para você colocar em prática nos seus próximos empreendimentos, nas suas próximas obras ou orçamentos, e isso vai te trazer grandes resultados. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre etapas de obra, etapas sequenciais de uma obra e todas as etapas que uma obra tem e precisa ter para que ela seja executada com sucesso. E isso não apenas para a execução de uma obra, mas serve também de um roteiro para os seus próximos orçamentos. Afinal de contas, são etapas que devem ser executadas e você precisa pensar em todas essas etapas quando for executar o seu orçamento, para que você não esqueça de orçar nenhum item. Então vamos começar. A primeira etapa que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, são os projetos arquitetônicos. E aqui está incluso alguns tipos de projeto, como o projeto básico, o projeto de aprovação na prefeitura e o projeto executivo, que de fato vai dizer tudo o que vai ter naquele empreendimento, como que ele será executado, quais os tipos de acabamento. Enfim, ele vai te dar todas as informações arquitetônicas daquele projeto e com ele você vai conseguir identificar tudo o que será necessário executar para entregar esse projeto de acordo com o que o seu arquiteto projetou, de acordo com as expectativas tanto do arquiteto como do seu cliente. Uma próxima etapa, pessoal, depois dos projetos arquitetônicos, são os projetos complementares. E aqui estão vários outros projetos, como o projeto de fundação, o projeto da estrutura, o projeto das instalações elétricas, hidráulicas, de TV, de ar-condicionado, todos os projetos que serão necessários para executar aquele empreendimento. Então, você tem essa etapa dos projetos complementares para você reunir todas as outras informações que serão necessárias para executar esse empreendimento. Então, internet, gás, caso tenha algum revestimento acústico, então um projeto também de acústica para esse seu empreendimento. Esses são alguns dos projetos muito comuns dentro da engenharia civil, dentro de execução de obras, de orçamentos, e nessa etapa você deve ver todos os projetos que serão necessários para aquele empreendimento, além dos projetos arquitetônicos que foram falados na etapa anterior. Uma próxima etapa, pessoal, é o orçamento de obra. E aqui é onde eu te dou várias dicas aqui no canal, várias ferramentas para você executar essa etapa, que é talvez a etapa mais importante de uma obra, porque é nela que você vai ver o que será necessário executar, como que você vai executar, o quanto que vai custar esse serviço, o quanto que você vai cobrar do seu cliente, qual o retorno financeiro ou lucro, como também é dito, que você vai ter. Então é na etapa de orçamento que você vê se aquele empreendimento ele vai ser viável, se não, como você vai executar, se de repente você vai precisar mudar alguma coisa do projeto em função de viabilizar aquela obra e de repente incluir uma solução que esteja com um preço mais acessível, que tenha um melhor custo-benefício. E é nessa etapa que você vai determinar o custo para a execução dessa obra e o valor de venda que você vai vender essa obra para o seu cliente. E se você quer se tornar um excelente orçamentista e ter mais resultados com as suas obras, fechar mais obras, ter mais lucro e assim se destacar na sua empresa e conseguir um cargo de gerência, conseguir alavancar a sua carreira, eu vou deixar um link aqui na descrição de um treinamento que eu vou dar para vocês de orçamento de obras, um treinamento que será gratuito,
online. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, acesse o link, faça sua inscrição, já garanta a sua inscrição, pois será um evento limitado com poucas pessoas para que eu e minha equipe possa dar total atenção a você e te ensinar orçamento de obras, te ensinar como você faz o levantamento de quantitativos de maneira eficiente, como você elabora um orçamento sem esquecer nenhuma etapa, como você chega no seu BDI, no seu preço de venda. Então, se você quer aprender a orçar e de maneira gratuita e online, acesse o link aqui embaixo na descrição, que vai ser o treinamento aqui da MLP Engenharia, e eu te aguardo nesse treinamento. Mas dando continuidade ao vídeo, agora nós vamos falar da próxima etapa. E a etapa seguinte ao orçamento de obras, pessoal, é o seu planejamento, o planejamento da execução dessa obra. E é aqui onde você elabora o cronograma da sua obra, o histograma de equipamentos, o histograma de mão de obra, quantas pessoas serão necessárias para executar aquela obra, quais os profissionais e a quantidade de cada um dos profissionais que vão ser necessários para executar aquele empreendimento no decorrer da obra. Então, quantas pessoas serão necessárias no primeiro mês, no segundo mês e assim por diante. E isso não somente da sua mão de obra, mas também de equipamentos. Então, você vai precisar de um caminhão, de um Munk no primeiro mês. No segundo mês você vai precisar de uma betoneira. Então você faz um histograma também de mão de obra e de equipamentos para você ter um controle ainda melhor da sua obra e saber tudo que vai ser necessário para executar aquela obra, tanto em relação a profissionais como em relação a equipamentos que você deve disponibilizar na sua obra. E é também na etapa de planejamento, pessoal, que você faz um cronograma físico-financeiro. E com esse cronograma físico-financeiro, você vê o desembolso que você vai ter no decorrer da obra. Você vai ver o quanto que você vai ter de aportar de dinheiro em cada mês, o quanto que você vai receber nas suas medições, e assim você faz um cronograma físico-financeiro, ou também, como é conhecido, a curva S, que ela vai dizer o avanço físico-financeiro que você vai ter naquele empreendimento. Então essa é uma etapa também muito importante no decorrer de uma obra e vocês devem prestar muita atenção nessa etapa, pois essa etapa é muito importante para o sucesso desse empreendimento. Então fiquem atentos a essa etapa também. A próxima etapa, pessoal, são os serviços preliminares. E aqui está a limpeza do terreno, a terraplanagem, a sondagem, a locação topográfica e todos esses serviços preliminares para você iniciar a sua obra. Então é aqui onde você vai fazer toda a movimentação de terra, locar a sua obra, para você poder dar início de fato à execução desse empreendimento. Então essa é a primeira etapa de execução do seu empreendimento. Até então nós estávamos no estudo do empreendimento, estávamos na parte de projeto, orçamento, planejamento. Agora, de fato, nós vamos a campo e vamos executar esse empreendimento, e nessa primeira etapa, que chamamos de serviços preliminares, é onde você executa os primeiros serviços que são necessários para dar sequência à execução desse seu empreendimento. Então essa é uma etapa muito importante e você deve prestar muita atenção para que você não faça nada errado, pois um erro nessa etapa vai acarretar num erro gigantesco nas etapas seguintes. Então por isso que você deve ter uma execução eficiente dessa etapa e uma fiscalização eficiente dessa etapa, pois se de repente você faz a locação da sua obra errado, você vai executar toda a sua obra errado e você vai ter um problema gigantesco lá na frente. Então por isso que esses serviços preliminares eles são muito importantes, pois é aqui que você tem o nível do seu terreno, então a sua terraplanagem tem que estar ok, senão você vai executar a sua obra num nível diferente do projeto e isso pode acarretar grandes problemas. Então essa etapa muitas vezes é de certa forma negligenciada, mas é uma etapa muito importante e você deve prestar muita atenção na execução dessa etapa na sua obra. E a próxima etapa, pessoal, são as fundações. É aqui onde você vai executar as fundações desse seu empreendimento.
Então, se for uma obra em estaca, se você for executar sapatas, brocas, aqui tem vários aspectos e existem várias metodologias que podem ser empregadas. Se você acompanha aqui o canal, você já me viu falando sobre fundações e você tem sapatas corridas, sapatas isoladas, fundações rasas como são conhecidas ou fundações profundas. E aí você tem uma infinidade de tipo de estaca, de tipos diferentes de execução de fundações. Então essa etapa fundações, pessoal, ela é bem abrangente, envolve várias técnicas, várias metodologias para execução, mas é nessa etapa que você vai focar no que é necessário para executar essas fundações. Então aqui você vai ver quais serviços serão necessários também para executar essa sua fundação. Um exemplo, você vai precisar escavar, você vai precisar de repente fazer uma contenção de talude, você vai ter que fazer o lastro, vai precisar de aço, concreto, enfim, todos esses serviços que são inerentes à execução de uma fundação. Então aqui você deve prestar atenção no que será necessário para executar a fundação desse seu empreendimento, mas deixando claro que como existem diversas metodologias, não tem como eu falar o passo a passo aqui exatamente dessa etapa, pois essa etapa pode mudar de um tipo de fundação para outro. Mas aqui você deve se atentar à metodologia que foi empregada nesse empreendimento e todos os serviços que serão necessários para executar essa etapa de obra. A próxima etapa, pessoal, são as estruturas. Então é aqui onde você vai executar os seus pilares, as suas vigas, as lajes e todos os itens que serão estruturais desse seu empreendimento. Então aqui também existem diversas soluções. Pode ser uma estrutura em madeira, em aço, em concreto. Então existem várias metodologias que vai ser a execução dessa sua estrutura. Pode ser uma estrutura convencional em concreto armado, mas pode ser também uma estrutura metálica, uma estrutura em madeira. Então você deve analisar qual o tipo de estrutura desse seu empreendimento e as etapas que você vai precisar executar para esse tipo de metodologia. Um exemplo, se for uma estrutura em concreto armado, você vai precisar executar as formas dos seus pilares e vigas, as formas da sua laje, o escoramento dessa sua laje e outros itens que são necessários para a execução de uma estrutura. Então essa é uma etapa de obra muito importante e você deve ficar muito atento a essa etapa, pois é aqui onde tem itens muito significativos, tanto em relação ao orçamento quanto em relação à execução da obra. Então, se você executa errado uma estrutura, você vai ter sérios problemas e esse empreendimento pode vir até a ruir. Então, você precisa prestar atenção nessa etapa de obra, pois essa é uma etapa muito importante do seu empreendimento. E aí chegamos à etapa de paredes e reboco, pessoal. E aqui é a execução das suas alvenarias, as suas alvenarias de vedação, as suas alvenarias estruturais. Então é aqui onde você vai executar todas as vedações e essa etapa não é necessariamente somente execução de paredes, pessoal, mas pode ser também a execução de drywall, a execução de divisórias. Então é todos os elementos de vedação ou elementos de alvenaria estrutural que você vai precisar nesse seu empreendimento. Então eu reuni todos esses itens nessa etapa para que você foque em todos esses itens, em tudo que vai ser necessário para executar esses itens, que vai ser os itens de vedação ou mesmo de alvenaria estrutural desse seu empreendimento. Por isso que eu chamei essa etapa de paredes e reboco, pois serão todos os serviços que serão necessários para executar essa etapa. Então, no caso de uma alvenaria, você vai precisar do chapisco, do emboço, do reboco, para a execução futuramente de um revestimento cerâmico ou de uma pintura. Então essa etapa é uma etapa muito importante, você precisa ficar atento tanto na hora de orçar quanto na hora de executar essa etapa, pois aqui você começa a entrar nos acabamentos da sua obra e é essa etapa que vai dar suporte aos seus acabamentos que nós veremos nas próximas etapas. Então é ela que vai dar suporte para o seu revestimento cerâmico, para um papel de parede, um revestimento em gesso, uma pintura, enfim, essa etapa é o que dá início aos seus acabamentos
e por isso você deve ter uma atenção muito grande nessa etapa para que tudo saia de acordo com o seu projeto. E a próxima etapa, pessoal, eu chamo de telhados e forros. E é aqui onde você vai definir e executar todos os itens que são referentes a telhado. Então a cobertura desse seu empreendimento, caso seja uma laje que depois tenha uma cobertura em telhado, ou mesmo se será um empreendimento com um telhado já como cobertura. Então você deve ficar atento à estrutura desse seu telhado, ao tipo de telha, ao caimento desse seu telhado, quantas águas vão ser e outros serviços como calhas, rufos, tudo que será necessário para executar o seu telhado. E aqui eu deixo o forro também, pessoal, nessa etapa, pois são os elementos de acabamento que você vai ter dessa sua laje ou dessa sua cobertura. Então, se você vai ter um forro em gesso, um forro em placa cimentícia, um forro em placa fibromineral, enfim, o tipo de forro que você tem como metodologia nesse seu empreendimento. Então você deve ficar atento às coberturas, aos telhados e aos forros desse seu empreendimento. E aqui podem ter serviços complementares também, pessoal, como impermeabilização, vedação acústica, vedação térmica. Então fiquem atentos a todos esses itens dessa etapa de telhados e forros, pois isso é muito importante no seu empreendimento. E aí chegamos à próxima etapa, que é a etapa das instalações hidrossanitárias. Então é aqui onde você vai executar todas as instalações hidráulicas desse seu empreendimento, tanto de águas pluviais, de esgoto, água fria, água quente, tudo que será necessário para as tubulações para a execução da hidráulica desse seu empreendimento. Então essa etapa, pessoal, também é uma etapa que existem diversas metodologias. Você tem um tubo específico para esgoto, um tubo específico para água fria, um tubo específico para água quente. Você tem classes diferentes de tubos, tubos reforçados, tubos não reforçados. Então existe uma infinidade de metodologias para a execução das instalações hidráulicas e você deve ver cada uma dessas metodologias ou qual a metodologia empregada no seu empreendimento. Isso tanto para você orçar corretamente a execução dessa sua obra, quanto para executar essa sua obra. Afinal de contas, você não pode usar uma tubulação de esgoto para água quente, uma tubulação de água fria para água quente, ou vice-versa, uma tubulação de água quente para a execução do seu esgoto. Cada material tem uma função específica e um uso específico. Então você deve verificar qual a finalidade do uso daquela tubulação e a tubulação indicada para aquela finalidade. Então essa é uma etapa muito importante, é uma etapa onde muitas pessoas têm problemas com as instalações hidráulicas, tem problema de retornar cheiro, de vazamentos e uma série de problemas que nós vemos no dia a dia em função da má execução de uma instalação hidráulica, seja de um projeto errado ou mesmo da execução errada dessa tubulação. Então fiquem atentos a essa etapa de obra das instalações hidrossanitárias, pois essa é uma etapa muito importante. E dando sequência, pessoal, nós vamos falar da etapa das instalações elétricas. Então nós falamos das tubulações, das instalações hidrossanitárias e agora é a vez das instalações elétricas. Então aqui, pessoal, você deve ficar muito atento. E aqui tem um agravante, pois em instalações elétricas você corre risco de um choque elétrico. Então isso pode levar até mesmo à morte. Então você precisa ficar atento a essa etapa. Essa etapa ela deve ser executada por profissionais qualificados. E essa etapa é uma etapa muito importante no seu empreendimento. E você deve ficar atento a tudo que será necessário para executar esse empreendimento. Então, quais serão os circuitos elétricos de tomada, de iluminação, qual a bitola dos fios e a passagem de todos esses cabos de maneira correta para a distribuição adequada dos seus circuitos. Você deve ficar atento à montagem do seu quadro elétrico para que você tenha dispositivos de proteção como o DPS, como o IDR. Deve ficar atento aos circuitos de iluminação, aos pontos de iluminação,
Então essa é uma etapa que exige muito conhecimento, é uma etapa muito específica que deve ser executada por profissionais qualificados e é uma etapa onde você corre um risco na sua execução, pois envolve energia elétrica e o risco de choques elétricos. Então é muito importante essa etapa e você deve executar de maneira correta para que você não tenha nenhum acidente na sua obra e que você não tenha prejuízos, pois essa é uma etapa com um custo elevado em relação ao valor da sua obra e você deve ficar muito atento tanto nos materiais quanto nos equipamentos, na sua mão de obra de execução. Então fique atento a essa etapa, dê uma atenção ainda maior para essa etapa, pois essa é uma etapa muito importante e que envolve alguns riscos. Então estudem bastante o projeto dessas instalações elétricas para que você execute de maneira correta. E aí pessoal, dando sequência a essa etapa, eu trouxe uma etapa de instalações complementares. O que é essas instalações complementares? É a instalação de um ar-condicionado, a instalação da sua rede de dados, da sua telefonia, de central de alarme, instalação de gás, automação desse seu empreendimento. Então aqui são todas essas outras instalações que são necessárias para a execução do seu empreendimento. Então se você vai ter ar-condicionado, gás, CFTV, automação desse empreendimento, é aqui nessa etapa onde você foca em todas essas instalações. Então guardem bem essa etapa para que você lembre de olhar no seu projeto se você tem algum desses itens, para que você preste atenção na execução desses itens, dessas instalações complementares. Então essa é uma etapa muito importante e é uma etapa que costuma ter em todos os empreendimentos, quando não todos os itens, ao menos algum desses itens. Então por isso que eu trouxe essa etapa separado, para que você preste atenção também nesses itens e de maneira separada, para que você não esqueça eles em relação às suas instalações elétricas e hidráulicas. Por isso que ele tem uma etapa somente para esses itens. E aí pessoal, chegamos à etapa de acabamentos. Então aqui que enfim vai vir os seus porcelanatos, os seus azulejos, quais vão ser os revestimentos dessa sua obra, se é um piso vinílico, se é um piso laminado, qual o tipo de revestimento que você vai ter no seu empreendimento. Aqui eu deixo também, pessoal, bancadas de cozinha, soleiras e outros itens que você tem também no seu empreendimento, que são itens de acabamentos. Então você deve prestar atenção em todos os acabamentos do seu empreendimento e é nessa etapa que você deve prestar atenção em cada um desses itens, para que se você esteja fazendo um orçamento, você não esqueça de orçar nenhum item, e se você esteja executando a sua obra, você não esqueça de executar nenhum item também. Então isso é muito importante, tanto no começo, no orçamento desse empreendimento, quanto na execução. Então aqui você deve ficar muito atento aos acabamentos e quais os serviços que serão necessários para executar esses acabamentos. Uma outra etapa que eu trouxe para vocês, pessoal, são as esquadrias. E aqui você tem a instalação de portas, instalação de janelas, instalação de divisórias, guarda-corpo, de box no seu banheiro. Então as esquadrias da sua obra, eu deixo todas elas reunidas nessa etapa de obra. E você deve prestar atenção quais as esquadrias que você vai ter nesse empreendimento, e você deve separar por tipos, por modelo, fabricante, e ver quais serão os acabamentos, quais serão as esquadrias desse empreendimento. Por isso que eu deixo separado, pois isso é um item com um custo relativamente alto em comparação ao seu orçamento como um todo, e é um item de acabamento que você não pode executar de maneira errada. Então, se é especificado uma porta em madeira, você não pode colocar uma porta em aço. Se é especificado uma porta de 90 centímetros, você não pode colocar uma porta de 70. Então, por isso que você precisa prestar muita atenção nos tipos de esquadria, para que você, tanto no seu orçamento quanto na sua execução, você considere as esquadrias corretas. Por isso que eu separei as esquadrias numa etapa específica,
para que você dê atenção a todos esses itens e você não erre esses itens, pois são itens muito importantes no acabamento do seu empreendimento. Então, por isso você deve prestar muita atenção nessa etapa. A próxima etapa, pessoal, eu chamo de pinturas e texturas. E aqui é onde você vai considerar as pinturas que você vai ter no seu empreendimento. Então, pintura de paredes, pintura de tetos, pinturas de elementos metálicos. Então, no caso de uma pintura de um portão, uma pintura de porta, uma pintura de esquadria, é aqui nessa etapa onde você considera todas as pinturas que você vai ter no seu empreendimento. E eu chamo de pinturas e texturas, pois muitas vezes é utilizado texturas nas paredes, texturas nos elementos desse seu empreendimento. Então você deve prestar atenção, existe uma infinidade de tipos de tinta, uma infinidade de tipos de textura com várias finalidades. Então existem tintas para ambientes internos, ambientes externos, para componentes metálicos, enfim, você deve verificar quais os itens que serão necessários ser pintados e os tipos de tintas específicos que você vai utilizar. Nessa etapa de pintura vai ser definido quantas demãos você vai dar dessa pintura também. Então, se são 2 demãos, 3 demãos, isso vai ser tudo especificado nessa etapa. Então você precisa prestar muita atenção nas pinturas do seu empreendimento para que você considere os materiais adequados, as metodologias adequadas e não esqueça nada nessa etapa de obra, pois é uma etapa muito importante e está chegando à conclusão do seu empreendimento, por isso que é uma etapa muito importante e você deve prestar muita atenção, deve dedicar muita energia a essa etapa para que tudo seja executado de maneira correta e que fique bonito, fique agradável aos olhos do seu cliente. Então essa é uma etapa muito importante e que você deve prestar muita atenção. Uma próxima etapa que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, são as louças e metais. Então aqui você vai especificar e vai executar o seu vaso sanitário, seus lavatórios, as suas torneiras, todos os elementos de louças e metais que você vai ter nesse seu empreendimento. Então, tanques, válvulas, torneiras, todos esses itens você deve verificar nessa etapa e ver quais serão necessários, marca, modelo, o que será necessário para executar também a instalação dessas louças e metais. Então, borrachas de vedação, sifão e outros elementos que serão necessários para a execução desses serviços. Então, por isso que eu deixei essa etapa separado, para que você verifique tudo que será necessário para executar nessa etapa e não se esqueça de nenhum item, tanto na consideração lá no seu orçamento, quanto na execução da sua obra. Então essa é uma etapa muito importante e você deve prestar muita atenção em sua execução. Aí eu separei também, pessoal, em uma outra etapa que eu chamo de piscinas e jardins ou de áreas externas. E aqui é tudo que será necessário executar nas áreas externas desse seu empreendimento. Então, se ele vai ter um jardim, se ele vai ter uma piscina, se ele vai ter um portão, um gradis, aqui você deve prestar atenção novamente em alguns itens que nós já falamos, como é o caso das esquadrias, mas aqui quando você entra nessa etapa dos seus ambientes externos, vale a pena você focar nesses itens novamente para que você não esqueça de jeito nenhum. Então, aqui nessa etapa são todos os elementos externos que você vai ter na sua obra, nos ambientes externos da sua obra, e vale sim uma etapa específica para isso, pois isso é muito importante para a finalização do seu empreendimento. Então é aqui onde você vai verificar o que deve ser executado além do seu empreendimento propriamente dito, os ambientes externos. No caso de um condomínio residencial, aqui entraria também um playground, uma área de lazer, um lounge. Então é aqui onde você vai prestar atenção aos elementos externos ao seu empreendimento. E por fim, mas não menos importante, pessoal, chegamos à etapa da limpeza de obra. Então aqui é a etapa final da sua obra, do seu empreendimento, onde você já executou tudo o que deveria ter executado e agora você precisa entregar esse empreendimento para o seu cliente. Então você deve fazer uma limpeza geral,
tirar todos os vestígios de tinta, todos os entulhos do seu empreendimento. E aqui você vai fazer uma limpeza, um check-up geral no seu empreendimento para que você entregue ele nas condições adequadas para o seu cliente. Então, nessa etapa, você vai fazer um checklist de funcionamento de todos os itens do seu empreendimento. Você vai verificar se tudo está funcionando adequadamente, vai fazer uma limpeza geral e, enfim, vai entregar o seu empreendimento para o seu cliente. Então, essa é a etapa final, onde você finaliza tudo que deve ser executado nesse seu empreendimento. E como prometido no começo do vídeo, pessoal, eu falei que nesse vídeo nós teríamos uma surpresa e teria um presente para vocês. E isso mesmo, eu vou deixar um link aqui na descrição de um guia prático, passo a passo, de todas essas etapas que nós falamos aqui no vídeo. Então, clique no link que vai estar aqui na descrição. Faça o download desse e-book, que é um e-book onde eu trago todas essas etapas, com todos os itens que nós falamos aqui no vídeo e alguns itens que não foi possível falar aqui no vídeo, pois senão se tornaria um vídeo muito extenso. Então lá nesse e-book eu dou algumas dicas também em cada uma dessas etapas. Eu dou alguma dica, algum macete que você deve prestar atenção tanto na hora de orçar quanto na execução desse seu empreendimento. Então clique no link aqui da descrição, faça o download desse guia e utilize esse guia nos seus próximos empreendimentos, nos seus próximos orçamentos e dê uma lida nele todo para que fixe ainda melhor todas essas etapas na sua cabeça e você não se esqueça mais de nenhuma dessas etapas, e é possível também utilizá-lo como um roteiro nos seus próximos empreendimentos. Então clica no link, faça o download, é gratuito e vai te ajudar muito na sua carreira. E aproveitando, pessoal, gostaria de saber se você ficou com alguma dúvida de alguma dessas etapas, se você desconhecia alguma dessas etapas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. Eu peço que deixe seu like nesse vídeo se você gostou, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então você que já me acompanha, mas ainda não é inscrito, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica toda semana quando lançarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre trazendo algum assunto sobre orçamento de obras. Então se inscreva no canal, deixe seu joinha, pois isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e ajuda o canal a crescer. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.